Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial, segunda-feira, dia de Inspiring Brains, aquele quadro em que a gente traz a neurociência para ser aplicado ao ambiente corporativo. E sempre tem uma figura incrível aqui falando sobre as suas impressões em relação a esse tema e os seus desafios como empreendedor, como executivo, como líder dentro das organizações. Hoje eu tenho uma super convidada. Então, já já eu conto para vocês quem é a nossa convidada de hoje. Antes, solta a vinheta, por favor. Pois bem, seja bem-vindo aqui ao podcast Inspiring Brains do Nada Trivial. Você também pode acompanhar esse podcast no canal Nada Trivial do YouTube, onde você vai poder assistir a essa entrevista. Mas se não for o caso, você pode continuar ouvindo aí na sua plataforma predileta de podcasts, porque nós estamos recebendo hoje uma super convidada que já vai contar para vocês um pouco da trajetória dela e vocês vão entender por que ela está aqui. Mas eu queria, dar as boas-vindas aqui no Inspiring Brains a Tatiana Gerosa. Seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada, Carla. É uma honra estar aqui. É? É uma honra. Que delícia. É uma honra a gente poder receber pessoas que compram tanto, as ideias e levam para frente e se tornam entusiastas, né? Eu vejo você como uma entusiasta, realmente uma verdadeira parceira nessa temática aqui. Mas conta para o meu pessoal quem é você, qual que é a sua história. Assim, a história é longa, se você puder resumir. Eu vou ser bem objetiva, até porque ela tem várias fases, né? Por isso que eu considerei. Minha formação inicial é em engenharia de automação, trabalhei um tempo na área, depois eu fui fazer mestrado na área de energia, era uma paixão minha, energia, plataforma, enfim. Vai ser que eu te conheci. Quando você chegou aqui no curso, isso ainda era a forma como você se apresentava. Aí eu fiz o doutorado e terminei meu doutorado em 2012. Continuei como consultora e em 2017 entrei na empresa que eu estou hoje. A gente trabalha com desenvolvimento para correspondente bancário. E ali a parte de comportamento, de liderança, que foram coisas que foram acontecendo muito rápidas para mim. Você foi colocada num pinga-fogo. Foi. Entrei ali e do nada você tem uma equipe, eu sempre fui consultora. Então eu tinha jornadas diferentes de muitas pessoas, você entende, como consultora. Então, às vezes, muito trabalho solitário, você trabalha em qualquer horário, desde que você entregue, né? Era um outro mundo. Depende pouco, de outras pessoas ali para entregar. E, de repente, eu estava ali. Falei, caramba, uma equipe de 8 pessoas, produto com meta para bater. Falei, puxa, e aí eu fui começando, eu sempre fui uma curiosa de comportamento. Sempre observei pessoas, sempre. E ficava pensando por que elas fazem isso, né? Ou o que elas vão fazer na sequência. Isso andando no metrô, no ônibus, em shopping, sempre observei. Aí eu comecei a fazer alguns cursos, fiz alguns online. Mas como observadora de comportamento, por que engenharia de automação? Parece uma coisa meio Acho que louca até mais ou menos por isso, porque eu achava na época que era mais fácil robô, sabe? Muito bom. E depois eu vi que essa não que não seria a minha vocação, acho que tudo que eu aprendi eu uso muito hoje, a lógica da engenharia me ajuda demais. É algo que eu consigo discutir tecnicamente mesmo não programando, mas eu consigo discutir uma solução, consigo enxergar um todo que me ajuda muito. Mas a parte de comportamento, ela começou a me fazer falta. Eu falei, caramba, como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso me desenvolver e desenvolver aqueles que estão comigo? Como é que eu vou trabalhar com tanta gente com estilos muito diferentes, né? Aí eu corri um pouco atrás da inteligência emocional, foi pelo caminho que acho que todo mundo vai, né? Assim, de repente eu vi a neurociência. E eu, como cientista, né? Tenho minha formaçãozinha lá em mestrado, doutorado em ciência. Nada contra, né? Mas eu queria mais base, né? Eu queria entender os porquês. Como boa engenheira. Exato, né? Só você dizer, faz isso que vira isso, né? Mas por quê?
Por que a pessoa se comporta assim? Por que ela reage assim? Queria um pouco de engenharia de materiais, quem sabe? Materiais humanos ali, né? Então, eu falei, caramba, aí, quando eu achei, eu fiz um curso online, e ali a gente conheceu, teve uma aula com você, e aí o grupo se uniu, marcamos aqui no Conectomos, aí começou toda a trajetória. Acho que eu fiz todos os cursos aqui, Foi. e acho que ainda não faltou nenhum. Não, eu que eu me lembro. Eu acho que eu completei a cartelinha. E aí eu fui para pós. Falei, bom, acho que agora eu tô preparada para entender isso aqui um pouco mais a fundo, né? Caramba, então a engenheira foi fazer uma pós em neurociência voltada para a gestão de pessoas. É isso. E assim, ainda continuaria estudando mais, viu? Porque é algo fascinante. Tá gostando? Tô, Você recomendo. tá fazendo o curso agora, Tô né? fazendo, mas eu recomendo para quem quiser aprofundar, eu acho que a pós vale muito a pena. Tem um conteúdo bom, tem que se dedicar. Você tem usado já a neurociência na sua prática diária, nesse desafio que você Tenho. foi exposta aí? Eu acho que algumas coisas que a... É que acaba sendo um contexto, né? Você aprende a... E fica mais fácil você observar o outro, seja para dar um feedback, seja para coordenar equipes que vão entrar num projeto, ou às vezes você tem que se dividir, porque as demandas são grandes, então como você percebe cada um no dia a dia, né? Às vezes trabalhar com os vieses, porque nem sempre tudo vai dar certo. Nem sempre tudo vai ser agradável, e aí criam alguns ranços. E a gente precisa entender, você precisa entender. E às vezes, assim, por mais que tenha-se razão, a gente precisa trabalhar aquilo, baixar a guarda, deixar a pessoa confortável de novo, para depois trazer para o jogo. Não adianta eu continuar expondo, porque isso daí não vai ser bom para ninguém. Então, eu acho que essa sensibilidade. Está com o feeling mais apurado. Tá, eu acho que eu tô mais. E isso vem ajudando. E aí você começa a entender os porquês, né? E você falou de diversidade, você falou de pessoas muito distintas. Você acha que a neurociência também te ajuda a entender por que as pessoas são distintas, quais são os motivadores? Ajuda. Quando você começa a entender a questão que o ambiente modula a pessoa, e aí você tem a... Eu sempre tento me interessar pelas histórias das pessoas. Uma coisa que eu sempre fiz. Acho que a minha família, a gente sempre ouviu muita história. Avô que contava história, pai que conta história. Então, eu comecei a ver que isso, sim, trazia um reflexo de quem ela é, de como ela pensa, de como ela se comporta, né? Se ela foi criada num ambiente de escassez, ela vai ser uma pessoa mais contida e com medo de perder, né? Então, você começa a trazer o dia a dia dela fora do ambiente, né? Porque ali você tem uma outra modulação, mas o dia a dia fora do ambiente que formou quem ela chegou para você. Né? E eu acho que isso ajudou bem. Essa visão eu não tinha. Eu sabia que isso podia influenciar, mas eu não sabia como. Né? Como é que isso modulava, como é que isso formava uma pessoa, criava os vieses. Né? Você vê que elas... Você sente que o seu time, as pessoas que você lidera, percebem também mudanças na forma como você tem lidado com as coisas? As pessoas chegaram a comentar alguma coisa? Eu gosto dessas fofocas. Os mais antigos comigo perceberam, né? E eles até falam, nossa, a gente vem aprendendo junto, né? Que às vezes eles me perguntam alguma coisa, eu compartilho, olha, eu sei isso aqui, né? Eu te passo a fonte, né? Mas eu percebi, sim, até numa equipe nova que a gente criou na empresa, não vou lembrar a data exata que nós criamos, mas ela foi formada num modo diferente, num modo mais de colaboração, de criação, né? Algumas coisas que eu acredito que elas ainda vão acontecer para todos, né? Existe pressão? Existe entrega? Existe, mas eu ainda acho que um dia a gente ainda vai conseguir ter as coisas mais leves. Você está quase acabando já o curso, né? Falta um pouquinho. Vai até setembro e falta o TCC, né? Isso é engraçado, né? Como vocês sofrem com esse TCC. É que eu sou
Bom, eu sou bem exigente comigo, né? Então não, Para não quem vou já fez, querer. para quem já fez um doutorado, para quem já defendeu uma tese, Não vou querer entregar qualquer você coisa, vai fazer um né? TCC que vai ser um pós-doc, pelo que... Não, não, não. Esse eu deixo pro mestrado, que se um dia se lançar, tá? Muito bom. Estarei lá. A gente tem vontade de fazer um mestrado profissional na área, mas é muito difícil, né? Porque as exigências acadêmicas são muito altas e você precisaria ter um corpo docente muito dedicado a esse tema. E a gente ainda não tem, né, essa base de pesquisa tão robusta no Brasil. A gente já está construindo isso, grupos de pesquisa que levam isso, né, de forma como a gente tem em outras áreas, né? Por exemplo, a psicologia organizacional é super bem instrumentalizada, né? Ela já Sim. tem todos os braços acadêmicos necessários. Não é o caso da neurociência, né? A gente ainda está tateando isso. Ainda, né? Mas eu acho que tem Tem. muito futuro. O problema é que tem muito aventureiro, né? Ah, tem. E aí eles atrapalham um pouco o nosso jogo, assim, porque vão levando as pessoas a crerem, primeiro, que tem uma coisa que é básica, que é simples e que é tipo, é isso aqui. Eu chego e falo assim, porque a tomada de decisão é X, é Y. A neurociência descobriu que o livre-arbítrio não existe. Né? Soltam umas frases assim e as pessoas não têm muita crítica para poder, né, Não, eu acho que elas nem têm questionar tanta isso. crítica assim e elas vão num caminho que é muito mais curto, né? Você que é uma Você. acadêmica, você que gosta de estudar, o que você está encontrando, até mesmo assim dentro da sua turma, não precisa dedar ninguém, não. Mas as pessoas estão mesmo mais resistentes a se aprofundarem nos Eu acho conteúdos? que não é nem que elas estejam mais resistentes. Eu não vejo isso como assim, não, eu não quero. Mas eu percebo um cansaço. Né? Eu somos dois, principalmente para quem é aqui de São Paulo. A gente tem essa loucura da cidade, por mais que, mesmo que você faça um home, por exemplo, home office, mas você tem você já está naquela insegurança de andar na rua, de fazer as suas coisas. Então você já vem numa energia A mais cidade é tumultuada. complexa, né? A cidade é complexa, né? Então vamos falar de novo do ambiente. Né? Ele já te deixa num estado de alerta, É infelizmente. fato. Né? E hoje, assim, e a questão de tempo, é reunião, é reunião, é reunião. A pandemia acabou trazendo muita essa questão de conferência, né? Tudo ficou E aí fácil. ficou fácil demais, mandar É, um link. mandar o Agora tudo é link, você manda um tá em link. uma, o cara te chama na outra, e no que você estava fazendo ali, reclama que você não entrou. A gente passa por essas dinâmicas, eu tenho que dividir equipe assim, horrores, né? Às vezes pedem a mesma pessoa para estar em dois horários, no mesmo horário, em dois compromissos distintos. Falo, eu ainda não consigo criar um clone dele, quando eu conseguir, vai me ajudar, né? E a questão do tudo muito rápido. Sabe, eu acho que a rapidez, as redes sociais, elas trouxeram uma superficialidade que se acomodou. Tipo, em 30 segundos eu consigo saber sobre Sistema 1 e 2. Até o Kahneman levou anos. Né? Aí a pessoa acha que em um videozinho de 1 minuto ela vai e sai repetindo. Então eu acho que esse é o grande... Eu acho que a grande questão, assim, a gente sempre absorveu informações rápidas, né? Isso não é um... Sempre teve esse espaço para você absorver uma informação que foi dada ali numa notícia ou, né, uma propaganda, pega Uhum, uma publicidade, ela tem 30 segundos e ali tinha uma mensagem. Acho que a grande diferença é que agora as pessoas acham que isto é o tudo. é. E eu vejo assim, sempre houve, principalmente em termos de Brasil, eu não sei dimensionar isso em outros países, outras culturas, mas aqui sempre houve uma dificuldade de passar a informação, sabe? E queria se escrever de um modo complicado ou de uma forma que não fosse muito acessível a todos. E eu acho que isso criou algumas barreiras de isso não é para mim, Tá. isso é difícil. E além de toda a nossa formação de escolas e afins, que são modelos que já estão bem ultrapassados, Desgastados, né? né? Desgastados. É, Não vamos entrar nesse tema aqui que a gente fica horas falando. sim. Mas eu acho que é essa conjuntura. Isso é difícil, isso é escrito de um modo muito difícil. Ou só tem no outro idioma, só vou conseguir no inglês. Então, acho que isso acabou afastando um pouco as pessoas do... E você também tem a sensação, uma sensação que eu tenho, de que no final está mais fácil das pessoas empurrarem um pouco com a barriga esse tempo
da urgência de saber, né? É como se tivesse muitos mecanismos para você tamponar isso. Então, especialmente agora a inteligência artificial pode, inclusive, dar uma impressão ainda maior de que você tem aquilo. Eu me lembro que eu reclamava com os meus alunos que eles gravavam a aula. E aí eles achavam que o fato deles terem a aula gravada dava a eles posse daquele conteúdo. E, pô, tá tudo resolvido. Se eu tenho a posse, eu, né, dominei o negócio. E eu acho que isso um pouco... Nunca, não me lembro da gente ter essa sensação. Olha, agora eu vou entregar muito minha idade. Mas eu não me lembro da gente ter essa sensação porque a gente tinha ou não a coleção da Barça em casa, você entendeu? Que era uma posse ali, né? Ela não dava essa percepção pra gente. Não. Ela tinha um livro lá e ele estava ali, mas ele não dava essa sensação de que eu dominava aquilo. Eu tinha que me relacionar e estudar e ler e pesquisar e fazer a pesquisa. Hoje eu acho que mudou um pouco essa sensação, porque como você rapidamente absorve, ali tem um vídeo, tem uma síntese, 5 passos para... Me parece que isso eu acho que banalizou um pouco, né? concordo com a tua visão. E a gente antes era um pouco estimulado, pelo menos no colégio. Nossa, eu tinha que escrever demais. Às vezes até achava um pouco ruim, mas tinha, resuma tal coisa, pesquise tal coisa, procure tal. Minha faculdade, me formei sem Google. Então, eu acho que o Google surgiu no finalzinho de 2000 para cá, pra gente. Sim, sim. Né? Me formei em 2002. Era uma coisa muito... O primeiro browser que a gente teve, que era o Internet Explorer, é de 95. Exato. Aqui, eu até, pela formação do meu pai, tudo, eu até tive acesso à internet rápido, mas não era uma coisa fácil. Não. Né? Então, a gente ainda pesquisava aí em biblioteca. Putz, tive vários trabalhos que eu fiz, inclusive no mestrado mesmo, de pegar livro, pegar as revistas internacionais. Aí depois você consegue, você entra, baixa os artigos, aí você começa a explorar outros caminhos. Surgiam os livros digitais, em PDF ainda, não existia nem os EPUBs, Bob da vida. Mas eu acho que hoje não tem tanto esse estímulo. E hoje, assim, vai sair meio generalizado, mas acho que as pessoas estão muito na superfície. Então dá para você empurrar com a barriga porque você não está sendo exigido. Tá todo mundo mais ou menos no mesmo todo mundo barco. no mesmo barco. Aí a hora que você aperta um pouquinho, o negócio vira sério. Massa. E como tem sido o seu desafio dentro da liderança, pensando em ambiente de trabalho do futuro? Porque você está numa área que é bem, né, de tecnologia, você está sofrendo de forma muito dramática a inovação, a pressão, inclusive de concorrência, né? Quem é que tem o melhor meio, o melhor processo, o melhor algoritmo, e tem uma pressão aí para liderar para esse ambiente. Você tem sentido essa dificuldade? Como é que você tem lidado com isso? Olha, eu acho que a inovação, sim, ela chega, né? Ela vai bater na sua porta, mas eu vejo que a gente... Eu sinto mais, às vezes, dificuldade e acho que é um caminho mais até difícil de seguir, que é a parte de dar aquela segurança. A gente fala do ambiente seguro, da segurança psicológica, porque o resto ele vai vir. A inovação ela vai chegar, seja através do seu cliente, ou seja por você. Uma hora ela vem. É que a gente acaba tendo muita coisa desenvolvida própria. Então é difícil conseguir trazer alguém que já esteja muito formado, à exceção de algumas áreas. Então eu percebo muito isso, é mais como eu coloco a pessoa naquele ambiente, como a gente conduz as coisas dentro daquele ambiente, porque vai chegar, pode ser que seja corrido, será que vai ser atropelado, não vai, né? E a gente está aqui para ajudar e tô aqui para o que você precisar, né? Eu sempre acabo muitas vezes indo na frente para trazer uma certa proteção pro time. Então eu não vejo a inovação assim como um inimigo, ela faz parte. Você, como líder, você tem. Então, você pratica uma liderança desbravadora. Sim, sim. Porque eu incentivo a estudar, a fazer os cursos, a gente faz os bate-papos, tipo, poxa, mas como é que a gente podia pensar nisso diferente? Claro, quando a gente consegue um tempo. Às vezes a gente tá Atolado na loucura. atolado e escapa um pouco essa coisa que eu gosto de fazer. Não é sempre que eu tenho esse tempo, mas quando eu tenho, eu gosto de sentar, de conversar. Pode ser num cafezinho, pode ser numa sala de reunião, pode ser passando pela baia.
Não tem. Aí a conversa vai para um, puxa o outro, entra mais um, e de repente você tem lá 10, 15 minutos e aquilo deu uma ideia para alguém. Tá ótimo. Entregue, né? Tá entregue. O tempo já tá bem Já aplicado. tá, aí deu uma pausa. Agora falaram que não pode mais falar descompressão, né? Porque significa que tem pressão. Eu não sei que palavra que a gente usa. Eu ouvi isso agora no fim de semana. Falei, meu Deus, eu não vou poder falar mais nada daqui a pouco. É isso. Agora a gente tá assim, todo cheio de dedos para falar das coisas. Pois né? é. Então... Porque, no fundo, o que acabou acontecendo? E eu acho que esse é o problema do ambiente corporativo, eu queria te ouvir. Como a gente não consegue resolver as coisas de uma forma naturalmente social, porque existem assimetrias de poder, existem assimetrias relacionadas à função, a papel, idade, tem muita diferença de idade, muita assimetria de poder. A gente acaba tendo que criar processos. Né? Sim. E essa história da saúde mental, dessa ruptura da saúde mental que a gente teve, não foi a pandemia, né? A pandemia acelerou algumas coisas que já vinham acontecendo. Acho que tem mais a ver com a aceleração da perspectiva do mundo do trabalho, aceleração via tecnologia mesmo, porque imagina a quantidade de coisas que eu era capaz de fazer nos anos 90. Fazer tarefas no dia, Sim, coisa sim. bem básica, assim, tipo, se eu tivesse que ir ao banco, as pessoas se esqueceram disso. Não, Mas que é o doutoramento banco? é o banco. Era uma hora, eu vou ao banco, fui ao banco. Uma hora, fui ao banco, voltei do banco. Isso era uma tarefa do dia. Né? Hoje, você vai ao banco, enquanto você está na reunião, você está vendo o saldo, baixando o DDA, porque agora tem a facilidade, você tem lá os seus boletins todos armazenados num lugar só, você não precisa mais abrir gaveta de boleto, tá tudo lá. Aí você vai entrando ali, então, quando você está fazendo a reunião, você está pagando suas contas. Então, o volume de coisas que a gente realiza num dia aumentou dramaticamente. Isso impacta o sistema nervoso, não tem como evitar isso. Então, a gente já tem uma vulnerabilidade aí para a questão da saúde mental. As organizações são um ambiente especialmente dramático para isso. Eu observo assim, a urgência, ela sempre existiu, né? Eu acho que a gente sempre foi meio falho em gestão do tempo, fato. Nunca fomos ensinados a isso. Agora, o que você tem eu falo que é a questão do online. Gente, parece que tudo tem que ser respondido na hora. Sim. Né? E tem coisas que eu tenho que parar para pensar, eu não consigo te dar uma resposta. Né? Igual aqui, você estava falando, eu estava pensando. Mas ok, aqui é uma outra dinâmica. Mas tem vezes que as pessoas perguntam, eu entrego isso? Que é uma decisão nevrálgica, né? Gente, eu preciso olhar isso, da onde ele veio, para quem vai, eu preciso parar e pensar um tempo. Né? Talvez 1 hora, 2, se envolver mais gente, mais área. Eu vou precisar de um dia, eu vou precisar talvez levar para outra. Mas uma pessoa pensar comigo, né, não é... Mas isso é um papel que a maior parte das pessoas não consegue fazer, né? Não, e muitas Que vezes é eu pôr a brinco. bola no chão e... Eu brinco assim, mas fulano pede para me ligar. Me liga, pronto, me liga. Eu seguro aqui. Eu seguro. Né? Alguma resposta vai ter que sair da minha cabeça, mas nem que seja, estou organizando. Mas eu... E aí o que eu acho que acabou acontecendo com as organizações, que é o que eu queria te ouvir, ao organizar a questão da saúde mental, então, beleza, burnout se torna uma doença laboral, a diversidade é importante, não pode ter assédio, tal, tem várias coisas que foram estabelecidas nos últimos 20 anos. Absolutamente novo, isso aí. É o jeito que o ambiente corporativo tem de lidar com os problemas, eu entendo. Mas isto, na minha percepção, agrava a condição. Porque aí eu começo a ter gente se defendendo dessa história. Agora você mesmo falou assim, eu não posso mais considerar a descompressão porque isso significa que eu estou dizendo que tem pressão, né? Cara, isso cria uma distância relacional, né? E atrapalha a função do líder um pouco isso. Né? Eu acho que atrapalha, porque assim, pressão existe a qualquer momento. Não é... Eu acho que o errado é viver sob momentos fazem parte. A gente teve isso na nossa vida acadêmica, às vezes a gente tem isso na nossa vida pessoal. Sim. Que você quer fazer milhões de coisas, estar em vários lugares ao mesmo tempo e você é um só. Exato. Né? Então a pessoa fala, você tá saindo? Tô! Você nem chegou em casa ainda. Pra trocar de roupa e sair. Então, muito bom. Né, a pressão, ela existe. O que eu acho que a gente teria que... E eu definitivamente ainda não sei qual o caminho para começar a tirar
esses nós, né? Porque a gente não tem um novelo, né? A gente tem um bando de nó. Né? Parecia a luzinha de Natal. Né? Por onde a gente começa para tentar espalhar isso? E não é aquela visão do vamos devagar e aí soar como não, ninguém quer fazer nada. Que a gente tem esse outro extremo. Né? Eu acho que às vezes a gente que lida com comportamento, com tentar organizar um pouco mais os processos, trabalhar com prazos mais coerentes, não que não vai ser feito, a gente às vezes acaba sendo visto como, não quer entregar, ou não vai fazer. E não é isso. Dá para fazer. Mas às vezes não precisa ser tão acelerado. Né? Aonde a gente começa a mexer as pecinhas... E tem um negócio complicado aqui que a gente dá conta dessa ambidestria, qualidade e velocidade de entrega, né? Isso aqui é um desafio que todo líder tem, de tentar identificar, então, que hora que eu aperto, que vai sair bem, vai sair bom, e que hora que eu aperto e eu desando com o time, né? Aí você... A ciência te ajuda nisso? Ajuda muito, porque muitas vezes eu comecei a... Acho que foi até um tema dessas aulas, desse final de semana, como eu estou me sentindo, porque eu também tenho que me avaliar na hora de tomar uma decisão, na hora de dar um feedback, ou na hora de decidir alguma coisa. Fazer uma leitura emocional. Porque não adianta nada, eu vou passar para o outro. E com certeza eu já cometi várias vezes esse erro. Hoje eu tenho consciência. Né? Não vou dizer que eu não vou cometer de novo, porque isso acontece, eu sou um ser humano. Conhecimento não é garantia. Exatamente. Então pode ser que eu rateie de novo, mas eu agora eu olho como eu estou e eu tento perceber como o outro está. Né? Semana passada a gente estava com o Marçulo aqui e ele falou justamente isso, tipo, não é que eu não erro mais, mas pelo menos agora eu consigo rapidamente dizer errei. E aí vem aquela lá, né? Você tá dirigindo de volta para casa e fala, puxa, eu devia ter falado tal coisa, mas por que eu fui por esse caminho? Eu tinha que ter ido pelo outro. Amanhã eu vou voltar lá e vou conversar de novo. E a gente erra, não tem jeito, acho que faz parte do líder. Você se aceita mais nesse lugar hoje? Errando como líder? Você está menos exigente com você? Ou você sempre foi assim? Eu acho que exigente eu continuo. Eu ainda fico bem chateada quando eu erro. E tem muitas coisas assim, quando você percebe que você erra e quando alguém te dá um toque que você errou. É um pouco diferente. Mas eu antes era muito assim, nossa, não é possível, a pessoa veio falar pra mim. Aí hoje, na hora pode ser até que eu tenha uma reação, mas aí eu paro, eu penso, observo, falo, putz, mas por que isso aconteceu? Foi porque eu vim já com uma energia ruim, sei lá, tomei uma fechada no caminho, peguei um trânsito que não estava esperado, já cheguei aqui ruim, né? O que... Barato, né? Esse self-awareness, né? Tipo, o quanto que eu me toco acerca das coisas que acontecem comigo e como elas impactam as minhas reações, as minhas relações. Porque, no fundo, a gente sempre acha que as coisas são pontuais, né? Eu tomei uma fechada no trânsito, aquilo acaba ali. E estudando um pouco sobre comportamento, sobre hormônios, sobre dinâmica de neurotransmissão, dinâmica cerebral, a gente acaba contando uma história um pouco diferente. Não, isso é sensacional. Eu, até a parte que eu sou engenheira, né, fiz um mestrado, doutorado na área de exatas, apesar de ser ciências, era energia, exatas, cálculo, né, trabalho com uma empresa de TI, então assim, você vê que a racionalidade, ela vem. E a hora que você começa a estudar a neurociência, a primeira coisa que fala é não existe racionalidade. Eu lembro da cara que você fez para mim. Mas me traz um conforto. Eu falo, eu sabia. Minhas decisões racionais não podem ser tão ruins assim. Né? E isso trouxe um alívio. Falei, nossa, agora vamos aprender a lidar com isso. Com esse novo modelo. Isso, né? Com esse conceito. Que a gente é assim, você tem que ser racional, você tem que ser racional, você tem que ser racional. E eu acho que isso, mais do que tudo, vai criando uma distância. Eu tenho defendido e pensado na perspectiva de que é um pouco do resultado do que a gente viveu a partir de 95 para cá, com a história da inteligência emocional do Goleman, que né, foi o começo dessa história, mas com o desdobramento disso, né? Como que as pessoas começaram a enxergar essa história de ser inteligente do ponto de vista emocional, começou a gerar um modelo de controle nos indivíduos, né? De como eles passaram a se controlar e isso como uma fonte de estresse, né? Sim, eu acho que sim.
E eu vejo que às vezes as pessoas, elas se cobram de, eu tenho que ter inteligência emocional. Mas tá bom, o que é inteligência emocional? Como é que a gente explica isso? E como é que a gente adquire isso? Tem muita coisa que já vem com você, às vezes do seu ambiente mesmo, da forma como você foi criado, de você ser permitido a ter certas sensibilidades, certas criatividades. Às vezes eu vejo que às vezes os ambientes eles são mais fechados com relação a isso, né? E principalmente há um tempo atrás, cara, você não podia sentir emoção. Não podia nem pensar em manifestar uma carinha de alguma coisa. Já era algo... Você não tá satisfeito? Não, só tô cansado. Ou só tive uma ideia, né? Então, acho que hoje a gente teve um... Claro, tudo vai, às vezes, muito pelos extremos, né? Não pode fazer nada, ou pode tudo. Agora já virou, em alguns lugares, já tá meio caso da mãe Joana. Antes era só hard skill, agora é só soft skill. E dane-se o resto. Você demite por comportamento. Não, às vezes também acaba demite por aspectos técnicos. Eu ando falando sobre isso. Porque, peraí, calmou. Porque, acharam a frase mágica, né? Porque também tem essas coisas. O ambiente corporativo adora fraseamento. São ondas, né? São ondas. E as pessoas anotam, tiram foto e postam. Então, acho que tem que ter sempre um balance, né? A gente tem que buscar esse equilíbrio. E eu ainda acredito que o ambiente corporativo, daqui a um tempo, ele vai... Porque continuar como está, em muitas organizações, não vai dar. Hoje você usa a neurociência para melhorar a sua liderança. Sim. Existe a possibilidade de você tornar a neurociência a sua abordagem principal, como carreira, como vida? Como é que você tem visto isso? Que sim, é uma coisa que eu penso bastante, um desdobramento pessoal que eu busco, porque assim, eu juro, eu jamais me imaginei lidando com pessoas. E eu falo isso às vezes para minha equipe, às vezes. Eu falo. Vejam bem. Cara, eu não esperava ter essa descoberta em mim, né? E você acha que você está indo bem? Eu espero que sim, né? Vamos ver, né? Eu quero a sua impressão. Não, eu acho que eu estou indo bem, sim. Eu tenho bastante... Agora, de novo, né? Minha autoexigência aqui. Eu tenho muito a melhorar. Tem horas que eu ainda acho que eu preciso um pouco... voltar um pouco mais aqui para dentro, em alguns momentos, antes de... né? Como um tipo 8, às vezes você vai lá e sai fazendo, tem que dar uma recuada, pensar um pouquinho. Vamos explicar para o público, tipo 8 é o Enneagrama, né? Enneagrama aqui. O curso é muito bom, faça a próxima turma. Né? Então, assim, eu ainda preciso... Claro, a gente não vai atingir a perfeição, nem é isso que eu busco. Mas eu gostaria, sim, de poder usar o que eu aprendi, o que eu ainda estou aprendendo, para conseguir levar essa sementinha de conseguir deixar as coisas um pouquinho mais leves. Né? Porque a gente sabe que é tudo um conjunto. Né? Não é só o ambiente corporativo, não é só a cidade, não é só a sua casa. Tudo é junto. Tá tudo acontecendo tudo acontecendo ao mesmo tempo, são as notificações que chegam no teu celular. Às vezes você está num dia bom, recebe uma notícia ruim, às vezes está num dia péssimo, recebe uma notícia ótima. E tudo tá girando ao mesmo tempo. Então, se eu conseguisse levar isso, trabalhar isso, trazer um pouco essa visão de uma forma mais colaborativa, ou de entender mesmo, entender como você tá, como o outro tá, conseguir essa percepção. Eu seguiria por esse caminho, sim. Massa. A gente está precisando de gente boa e inteligente nesse mercado, viu? Vamos conversar. Porque é uma brincadeira a quantidade de gente ruim, não tem o que falar. Eu vou falar o quê? Vou ficar procurando palavra aqui. Eu fico enlouquecida com o que eu vejo nas redes sociais, com o que eu vejo de curso, com o que eu vejo eu reconheço que é um pouco chatice minha e eu estou ficando velha, mas... Tenho tanto apreço pelo que eu faço, né? São 30 anos, esse ano que vem... Mas eu te entendo, e essa parte que eu vejo em você, assim, a parte bem acadêmica, de estar tudo embasado, tudo vem de um lugar, não veio do além, né? Eu não peguei daqui, nem dali, montei um PPT e... Eu nem falo mais PPT, né? Canvas. Montei um Canvas e... Por que as pessoas fazem isso com um velho e bom PPT, gente? Eu também não sei. Eu sou do Excel. E o pessoal briga comigo porque eu não faço Excel agradável. O meu é basicão.
mas a resposta tá ali. Eu também tenho esse problema. Eu boto não tudo sei negócio enfeitar Excel, nada. mas eu não enfeito nada. Não. O pessoal fica pé da vida também, que não fica bonito. Ué, Mas tá tudo lá. mas tá tudo ali, o resultado tá ali. Na hora que você me pediu o resultado. Muito bom. Tati, olha só, super obrigada. Eu estou muito feliz de poder ter você com a gente. Você é uma mente crítica, né? Bastante. Às vezes sou chata, eu sei. Não, e eu acho que eu preciso, né, ter gente com essa crítica por perto, por causa justamente desse aspecto que a gente está falando da superficialização, né? Uhum. Então, foi uma alegria poder te receber aqui. Pessoal, vocês viram, né? A gente tem, semana após semana, trazido gente que teve sua vida impactada ou está tendo sua vida impactada pela neurociência de diferentes formas, né? E isso tudo para que vocês entendam que isso é aplicável, que não é um conhecimento acadêmico que vai ficar solto e que é diletantismo de cientista maluco, né? Muito pelo contrário, eu encontrei esse aspecto dessa aplicação e por isso eu sou tão entusiasta com isso tudo. Queria agradecer sua presença aqui, né, no Inspiring Brain, seja você que está assistindo no YouTube, você que está ouvindo numa plataforma de podcast, é uma alegria ter você com a gente. Se puder curtir, compartilhar com as pessoas, falar sobre esse trabalho que a gente está realizando por aqui, a gente agradece muito, porque tem uma equipe enorme aqui em volta, fazendo força para que isso dê muito certo, então eu conto com você para que isso chegue nos lugares onde tem que chegar e impacte a sociedade da forma positiva que dá para impactar. E queria super agradecer a Tati por ter vindo aqui hoje. Agradeço o convite. E Confesso que fiquei meio nervosa no começo. Não, mas é muito tranquilo. E eu espero que depois que você termine o curso, que você comece as suas aplicações, que você volte aqui para arrematar essa história toda pra gente. Com certeza. Tá bom? Tá, obrigadão, querida. Obrigado. Valeu, viu? Valeu. Beijão. Pessoal, para vocês, até o próximo. A gente se vê em breve.